Durante a nossa viagem, muitas pessoas pediram para a gente fazer um vídeo específico da Ruta 3. Então, agora chegou a hora. Quando eu comecei a escrever o roteiro para fazer o vídeo, eu percebi que tem muita coisa bacana para compartilhar. Muita informação útil e que vai servir para muita gente. De tanto conteúdo que tem para mostrar, nós resolvemos fazer uma série de vídeos específicos sobre essa ruta. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre planejamento. Tudo que tu precisa saber para rodar pela Ruta 3, só que também vai servir para tu rodar por qualquer outra ruta da Argentina. Já deve ter ouvido falar que muitos itens são obrigatórios, mas eu quero deixar bem claro que são apenas 5. São 5 itens que tu precisa e que realmente são obrigatórios. Para tu cruzar a fronteira com a Argentina, tu vai precisar de um documento de identificação pessoal, ou seja, a tua carteira de identidade, porque tu é brasileiro e faz parte do Mercosul, ou o teu passaporte. Mas Fábio, eu vou descer a Ruta 3 até Ushuaia e eu sei que lá embaixo tem que entrar no Chile. Como é que eu vou fazer? Eu posso entrar com a identidade brasileira? Sim, tu pode. Eu vou colocar na descrição todas as fontes de onde eu estou tirando as informações. Então, basicamente, são leis argentinas, leis do Chile, justamente para ter uma base confiável. Por carro vão ser necessários basicamente 3 documentos. A CNH válida, o documento do carro no nome do condutor, e se o documento estiver no nome de um terceiro, por exemplo, se o carro é financiado e vai estar no nome de um banco, vai ser necessário uma procuração autorizando tu sair do país com aquele carro. E o terceiro documento é a carta verde. Sim, é obrigatório ter a carta verde para assegurar acidentes contra terceiros. Então, para fechar todos os 5 itens obrigatórios, é necessário também um extintor e 2 triângulos. Os demais itens não são obrigatórios. Sabe, da onde tu está tirando essa informação? Eu estou me baseando na lei de trânsito argentina. Se tu ficou com dúvida nesse ponto, é porque tu já ouviu falar de polícia corrupta, extorsão na Argentina. Itens como faixa luminosa no carro, adesivo de controle de velocidade, colete, lençol mortuário, kit de primeiros socorros, cambão, nada disso é obrigatório. Ninguém pode te exigir, ninguém pode te multar por tu não ter esses itens, mas não quer dizer que eles não sejam úteis. Por exemplo, o cambão ele foi muito importante para nós quando nós ficamos atolados na Península Valdez. Outro, o kit de primeiros socorros é muito válido, tu não sabe quando vai acontecer uma emergência. Então tu tem que ter ciência dessas coisas. Nós compramos todos esses itens, levamos porque na época nós consideramos que era obrigatório. Então agora eu estou te dizendo com informação e com a base que nós experienciamos, ou seja, nenhum policial em toda a Argentina que nós cruzamos, ou seja, Ruta 3, Ruta 40 e algumas outras rutas importantes também, ninguém nos pediu esse tipo de item. Então tu tem que ter consciência do que é obrigatório, do que não é, mas realmente é importante tu levar. Mas Fábio, nem a faixa luminosa e o adesivo de velocidade é obrigatório? Não é, porque na lei argentina está escrito bem claro que é para usar esse tipo de coisa se for para serviço. Ou seja, se tu vai transportar pessoas, então tu tem que ter o limite de velocidade, ou se tu vai transportar carga, isso também é fundamental. Mas provavelmente tu não vai fazer nenhum desses 2 tipos de coisa. Provavelmente tu vai usar um carro de passeio, ou que nem nós, um motorhome, que também é recreativo, não é nada de serviço. Então. Mas Fábio, e se eu cair na mão de um policial corrupto, o que eu vou fazer? Só quero que fique claro que nós não vivenciamos isso, outros viajantes que também viajaram na mesma época que nós também não experienciaram isso. Mas caso aconteça, o que vai fazer? E aí vai ser uma dica, né? Porque eu não posso afirmar como é que vai ser a situação. Eu acho que é válido tu ter a informação. Se tu quiser, tu pode imprimir a lei e levar. E mostrar que tu tem conhecimento sobre aonde tu tá e sobre como as coisas funcionam lá. Então, se alguém te exigir, por exemplo, um lençol mortuário, tu pode dizer que com base na lei isso não existe mais. E tu imprime, e tu leva o papel para mostrar. Tá, mas é que isso na teoria funciona, mas e lá na hora, na prática? Tá tu e ele num ambiente totalmente desértico, e se ele começar a te pressionar e exigir alguma coisa, o que tu vai fazer? Primeiro tu pode dizer que não tem dinheiro espécie caso ele te exija. Tu não pode aceitar a situação do cara querer te emitir uma nota ali e tu pagar mais barato, por exemplo, na hora de tu sair lá na fronteira. Isso aí não existe, não pode ser conivente com esse tipo de coisa.
Então, se ele for mais incisivo, tu pede para ele, me gera uma multa que eu vou pagar lá na hora da saída, vou acertar minhas contas com a lei argentina lá na fronteira. E provavelmente ele vai deixar tu passar, porque tu tá mostrando conhecimento, tu sabe aonde tu tá, tu sabe o que tu tá fazendo e onde tu tá pisando. Vamos falar de algumas dicas, algumas coisas que nós experienciamos e algumas coisas que a gente não queria ter passado e que a gente vai dar dica aqui justamente para tu não passar. A primeira delas vai ser o estado do teu carro. Tenha consciência que o teu carro precisa estar em bom estado, porque as rutas argentinas são muito longas. Tu vai passar por diversos trechos desérticos e totalmente desabitados. Então tu não vai querer ficar na mão no meio do nada. Faça uma revisão, nem que seja básica, de filtros, óleo, mas não esqueça também dos teus pneus. Eles precisam estar em bom estado. Ou seja, se eles estiverem meia boca, considere trocar os pneus no Brasil ou na Argentina já no início da tua viagem. Porque tu não vai querer ficar empenhado no meio do nada, com certeza. E sobre alimentação? Eu quero ir para a Argentina, mas eu quero levar minhas coisas do Brasil. Então vamos fazer um ranchão e quero saber, eu posso cruzar a fronteira com todas essas coisas? Sim, tu pode fazer um rancho antes de começar a viagem. A gente até aconselha a fazer isso, porque a gente conseguiu economizar bastante comprando vários itens aqui no Brasil antes de começar a viagem. Porque na tua cidade tu já sabe os lugares específicos onde tu consegue descontos melhores. Só o que tem que levar em consideração é que tu não vai conseguir passar com todos os itens que a gente gostaria, por exemplo. Itens perecíveis, eles não vão passar, como carne, frutas, legumes, laticínios. No nosso caso, nós entramos na Argentina por Buenos Aires utilizando o ferry, que a gente vinha do Uruguai. E a fiscalização ela não foi muito rígida, ela foi bem superficial. Eles olharam os itens assim por cima, mas não quiseram revistar tudo, e diferente do Chile, que é bem mais rígido. Uma outra consideração que é importante é que dentro das províncias, que seriam os estados deles, eles têm fiscalizações sanitárias. Então não dá para cruzar também com esse tipo de alimento, né, frutas, verduras, carnes, entre as províncias. Então geralmente tem uma fiscalização, mas eles vão te perguntar se tu tem algum desses itens. E se tu tiver, eles vão destruir, numa máquina que tem ali, vão destruir esses itens na tua frente. Que não dá para cruzar, então, entre províncias com itens perecíveis. Mas não precisa ficar preocupado com esse quesito, porque tu vai conseguir desfrutar dos pontos altos da Argentina, que é a culinária. Então eles são muito bons em carnes, vários tipos de carnes excelentes para churrasco. E vinhos, eles têm vinhos excelentes de baixo custo. Os queijos, salame, fora de série. E outra coisa também que é muito bom, que a gente não fazia ideia, tipo biscoito e massa, eles são muito bons nessa área. Então não deixe de desfrutar, na verdade aproveite ao máximo a culinária argentina. Outro ponto super importante é com relação à comunicação. Como que tu vai te guiar dentro da Argentina? Como que tu vai conseguir se comunicar com teus familiares, com outras pessoas mesmo? O que funcionou muito bem pra gente foi utilizar um chip 3G de alguma operadora deles. Então nós conhecemos 3 operadores, que seriam a Claro, a Movistar e a Personal. Nós acabamos optando pela Claro e funcionou muito bem. Mas tu tem que ter consciência que entre cidades não tem sinal algum, porque geralmente vai ser desértico e inabitável. Então o chip vai funcionar muito bem nas cidades, ou seja, para tu encontrar um supermercado, encontrar uma localização que tu queira, para esse tipo de coisa o chip 3G vai funcionar muito bem. Então eu vou deixar na descrição o link das 3 empresas, justamente para vocês terem noção de valores como estão atualmente. Eu vou falar sobre outro ponto que é super válido, mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado ou achando que não é importante, que são os números de polícia, bombeiro e emergência. Em cada local de estrada que tu iniciar, vão ter diversas placas falando desses números. E é super importante tu anotar e deixar ali no carro, porque caso aconteça alguma coisa, tu tem a quem recorrer, porque as estradas são muito pouco habitadas. Então pode ser que demore para conseguir um socorro de alguém que estiver passando, sabe? Então se tu tiver alguém para ligar na hora, vai ser muito útil. Nem que seja só para te dar uma informação do que fazer, sabe? É importante ressaltar que a moeda da Argentina é o peso argentino. Sim, alguns estabelecimentos, postos de gasolina, alguns restaurantes, eles também vão aceitar o dólar americano. Agora vamos falar um pouco sobre o dinheiro. Como levar o dinheiro para fazer uma viagem longa para a Argentina?
O que a gente aconselha é vocês diversificarem as formas de ter o dinheiro, né, para ficar mais seguro. A primeira forma, então, que a gente aconselha é levar uma porção desse dinheiro em espécie já em peso argentino. Então, logo que tu cruzar a fronteira, tu não ter que ir atrás para procurar, trocar o dinheiro. Então, essa é uma forma boa, mas a gente aconselha ter uma porção inicial do dinheiro em espécie. Uma outra forma é ter um cartão de crédito para eventuais emergências. A gente sabe que a taxa do cartão ela é mais alta, então assim, só utilizem mesmo em emergência. Então, tenha ativado a opção do cartão de crédito internacional, caso precisar, né? A outra forma que a gente utilizou e que a gente acabou descobrindo durante a viagem é o Western Union. O Western Union, então, tu manda um dinheiro do Brasil, da tua conta do Brasil, para o Western Union e tu pode retirar esse dinheiro em qualquer lugar do mundo. Só que o que é necessário, tu manda da tua conta para uma segunda pessoa, tu não pode mandar para ti mesmo. E o pessoal do Norte a Norte, eles fizeram um vídeo contando tudo como se utiliza e é um passo a passo bem completo, a gente vai deixar aqui nos cards. Quem tiver interesse, olha o vídeo deles lá. Então, são 3 formas aí super interessantes de levar o dinheiro para a Argentina. E com relação ao perigo na estrada? Eu dividi esse tópico em 2 para falar da qualidade da estrada e com relação à segurança. Bom, nós rodamos toda a Ruta 3, a grande parte da Ruta 40 e outras rutas também bem importantes da Argentina. Eu posso te dizer que grande parte das estradas argentinas são asfaltadas e o asfalto é de qualidade. Por exemplo, a Ruta 3. 90% dessa estrada é asfaltada e o asfalto é bom. Somente mais ao sul que existem trechos de ripio, mas mesmo sendo ripio é totalmente transitável, né? Só não vai ter a qualidade do asfalto. Mas a dica que a gente pode te dar é para tu realmente ter noção de todas as estradas da Argentina, é tu comprar um mapa. Sim, esses mapas que tu compra nos postos argentinos vai ter todos os dados das estradas para saber se é asfaltada, se é ripio, se o ripio é de qualidade, se o ripio é terrível, se é uma estrada intransitável. Eles já mapearam tudo isso e tu consegue comprar facilmente o mapa. Com relação à segurança na estrada, então, nós não passamos por nenhuma situação negativa com relação a isso e também não conhecemos pessoas que passaram por isso. Nós dormimos em diversos postos de combustíveis na beira da estrada e não tivemos nenhum problema. Agora a situação já muda um pouco de figura na cidade. Então já tem lugares que são famosos pela falta de segurança, como cidades grandes, Buenos Aires e Bariloche. Mas existem cidades pequenas também que nós ouvimos relatos enquanto a gente estava viajando. Por exemplo, em Porto Madre, nós conhecemos um casal que eles estacionaram dentro do Carrefour, ou seja, no estacionamento. E o carro deles foi furtado, quebraram o vidro e roubaram algumas coisas que tinham dentro. Outra situação bem parecida nós ouvimos de um casal de amigos que aconteceu na região de El Bolsón. Esse tipo de coisa a gente tem que estar sempre ligado durante toda a viagem. Em relação ao idioma, então na Argentina se fala espanhol, mas todo brasileiro acha que o portunhol vai servir, vai ser maravilhoso. E a gente, inclusive, não estudou também para ir para lá. E a gente se arrependeu um pouco porque seria interessante a gente já chegar, interessante e importante, já chegar sabendo pelo menos o básico. Porque é similar, né, o espanhol e o português, mas tem várias palavras que são muito distintas, que não tem nada a ver. E muitas vezes se tu tentar comparar vai dar ruim. Verdade. Então seria interessante tu entrar com algumas palavras já sabendo, algumas frases, por exemplo, as básicas que tu realmente vai precisar. E a gente vai falar algumas agora. Se tu aceitou a nossa dica do Western Union e tu vai lá em uma agência sacar um dinheiro, tu não vai conseguir falar em português, tu vai ter que falar em espanhol pelo menos uma frase. Então a gente separou a principal frase que tu vai ter que falar quando chegar lá na boca do caixa. Tu vai chegar na boca do caixa e tu vai ter que dizer algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho um monto para receber. O que é isso? Eu tenho um dinheirinho para receber. Exatamente. Daí provavelmente ela vai te perguntar o número, né? Porque tem um código identificador que o Western Union envia. Então tu passa esse número, pode ser em um papel mesmo ou pelo celular. Tu mostra o teu celular com o código ali. Ela vai colocar lá, provavelmente vai te pedir um documento e depois ele vai te liberar o dinheiro. É algo bem simples. Agora tu vai no restaurante e tu quer comer a clássica empanada. Empanada. Como é que tu vai pedir isso? Uma empanada, por favor. Sim, vai funcionar. Olá, sempre começa assim, ó. Olá, que tal? Sim, ele vai te responder da mesma forma.
Tá, mas se tu quiser falar alguma coisa, tu pode pedir assim: qual o preço da empanada? Ou quanto sale la empanada? Ou um hambúrguer. Qual é o preço da hamburguesa? Hamburguesa. Lomito es bueno. Outro que vale saber é que tu vai começar a rodar pelas estradas e vão começar a aparecer pedágios. Que são os... Peajes. Peajes. Exatamente. Tu vai começar a ver as placas escrito peajes e provavelmente não vai ter muita ideia no primeiro momento, mas tenha consciência que são os pedágios. E perto de Buenos Aires tem muitas peajes. Um atrás do outro, assim, é uma loucura. Muito. Outra palavra que é fundamental saber é o banheiro, né? Tu vai parar no posto e tu vai querer ir no banheiro. Não pergunta banheiro, porque eles não sabem o que é. Talvez depois de tantos brasileiros perguntarem, eles já saibam. Mas o banheiro é banho. E banho é o tipo sanitário, né? Isso. Porque se tu vai em algum lugar que é pra tomar banho, tu tem que ter noção que se chama ducha. Ducha. Se escreve ducha, mas ele é ducha. Então, se tu quer um lugar pra tomar banho, pede se tem ducha. E banheiro, banho. A nossa viagem foi de motorhome, né? E a gente precisava muito carregar a caixa d'água do motorhome. Então a gente precisava sempre de uma torneira. E a gente não sabia como se falava torneira. Então a primeira vez foi, né, se comunicando, se apontando. Mas o nome de torneira se chama canija. Canija d'água. Bom, então vamos falar um pouco sobre o combustível na Argentina. Na Argentina a gasolina se chama nafta. Mas são raros os postos de gasolina que está escrito nafta, tanto na bomba quanto nas placas. Então provavelmente vai estar escrito ultra ou super, e aí logo abaixo vai estar escrito premium, e aí os dois próximos provavelmente vão ser os preços dos diesel. Aí vai estar escrito, provavelmente vai estar escrito diesel ultra, ou que é o básico, que é o mais simples, e o diesel premium. E os grandes postos de combustíveis da Argentina são o YPF, que eles também chamam de IPF, e o Axion. Mas também tem outros, como o próprio BR, o nosso BR aqui tem na Argentina, e o posto Shell também tem, e fora os outros menores, né? Em relação à Ruta 3, é curioso com relação ao preço do combustível, porque quanto mais tu vai ao sul, mais barato fica o combustível. Isso porque o governo dá subsídio aos postos de combustível. Em relação às regras de trânsito, as regras argentinas elas são muito parecidas com as brasileiras, então a gente não teve nenhum problema em relação a isso. O que só a gente deixa um alerta é que sempre tem que estar com a luz do farol acesa em todas as rodovias. Esses foram os pontos fundamentais que a gente separou e achou que seria válido compartilhar para quem vai se planejar e viajar de carro pela Argentina. Mas a gente sabe que é muita coisa, né, que precisa ser levada em consideração, então com certeza a gente esqueceu de algum item que é fundamental também, alguma dica. Então se vocês têm alguma sugestão para deixar para a galera que está planejando ir para a Ruta 3, deixa nos comentários, ou se ficar com alguma dúvida também, nos pergunta aqui nos comentários. Deixa o seu like também, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. E o próximo vídeo vai ser específico sobre a Ruta 3. A gente vai mostrar em detalhes e dar dicas exatamente do que a gente passou, pontos altos dessa ruta e tudo que precisa saber para tu se planejar, para tu estar preparado para quando passar por ela. Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou falar de um outro ponto aqui super válido, mas que por muitas vezes a gente acaba deixando ou acha que não é importante, que são os números da Mega Sena, que acumulou. Agora a gente vai falar um pouco sobre dinheirinho. Como lembra? Filho, ele tá no ápice da atividade dele. Relação à língua. Espanhol. A gente vai estudar. Não. O que tu fez com a língua? O que tu faz com a língua? Eu não preciso saber língua nenhuma. E o próximo vídeo vai ser sobre... Caguei.